Quero compartilhar com você mais uma etapa, tá? Você que é empresário, você que é empreendedor, você que é líder, autônomo. Quero compartilhar com você um aprendizado. Na verdade, já faço isso já há algum tempo, mas acabou de ser reforçado isso, principalmente do ano passado para cá. Na verdade, dos últimos 2 anos que se intensificou mais sobre isso, e isso é muito importante você saber, porque eu acabo conversando com alguns colegas empresários, alguns colegas autônomos e até alguns dos mentorados, e às vezes eu fico assustado de quando eu faço algumas perguntas para eles relacionadas a isso que eu vou conversar com vocês, eles não sabem, não têm nem ideia do que é. E eu vejo como que isso é importante para que a gente mantenha a nossa vida como um todo funcionando. A gente tem o hábito de aprender. Quando a gente aprende algo, a gente não quer desaprender, evidentemente, mas a gente não quer abrir espaço para o novo. A gente aprendeu algo, a gente acha que aquilo ali ele é muito importante para a nossa vida e a gente quer às vezes tocar aquilo para sempre, muitas vezes, não quer trocar. E aí você acaba encontrando muitas pessoas que têm o chamado cabeça dura, que ele aprendeu algo e ele não quer aprender mais nada diferente disso. Você encontra alguém que fez uma faculdade, aprendeu algo lá na faculdade e aquilo é a linha de regra dele que ele toca para a vida. Cara, se a gente estiver falando de valores e de princípios, é diferente de a gente estar falando de competência, tá? Valores e princípios, evidentemente que você não vai negociar, isso não tem preço, isso tem um valor e você de fato não vai negociar isso, tá? Mas o aprendizado, você precisa de estar reciclando ele o tempo todo. Não tem como você viver nesse mundo que a gente vive se você não passar por esse processo de aprendizado e estar antenado. E uma coisa que eu vejo, que aí você vai se identificar com o que eu estou te dizendo, porque, por exemplo, se você tem uma empresa ou se você é autônomo, você provavelmente leva boa parte do seu dia você está focado ou você está comprometido com as suas tarefas do dia a dia. Por exemplo, se você tem aí, que nem eu aqui na empresa, eu tenho que estar preocupado com o financeiro, eu tenho que estar preocupado com a produção, eu tenho que estar preocupado com o estoque, atendimento ao cliente, as coisas que são inerentes do negócio. Mas, Maílson, isso é importante, cara, é o seu papel como gestor de uma empresa, você está preocupado com isso. Sim, eu preciso estar preocupado com isso, mas eu não preciso de fato estar na execução de tudo isso. Por que que eu não posso estar na execução de tudo isso? Porque se eu estiver focado na execução, eu vou perder algo que é muito importante, que é o que eu quero falar para vocês aqui, que é o tempo de aprender e de se autorreciclar. Eu estou lendo, como vocês já sabem, eu estou lendo aquele livro O Essencialismo, e ele fala em uma das partes que a importância de você reservar blocos de tempo. Você reservar blocos e você não negociar esses blocos. E ele falando aqui no livro, ele citando pessoas muito famosas, pessoas que são CEOs, por exemplo, Bill Gates. Bill Gates é um cara multimilionário, tem muito dinheiro, mas o que ele faz? Ele tem as suas semanas de pensar, semanas para ele poder se retirar e aprender e pensar. E o que ele faz nessa semana? Nessas semanas ele lê, ele faz cursos, ele lê muito artigo científico, ele está o quê? Aprimorando para fazer com que o conhecimento que ele está reciclando ali, ele coloca no mercado, ele coloca nos seus produtos, ele coloca naquilo que ele está desenvolvendo e isso acaba garantindo o quê? Que a empresa ela acaba se solidificando e crescendo no mercado e está aí até hoje. O que eu quero dizer? Porque às vezes a gente olha essas pessoas assim que são grandes e fala, nossa, esses caras crescem e tal, estão muito à frente, eles fazem coisas, têm acesso a coisas que não tem. Claro, tudo isso tem, mas tudo é hackeável, ou seja, tudo isso é competência, tudo isso você também tem capacidade de aprender. Não no mesmo nível, no mesmo ambiente, mas você tem capacidade de aprender. Por exemplo, leitura é uma competência, é uma habilidade que você pode desenvolver. Você pode não gostar, você pode não querer, você pode achar que não precisa, você pode preferir escutar áudio, como eu escuto muito aqui as pessoas falando, eu prefiro ouvir, eu prefiro assistir um vídeo, eu tenho outras formas de aprender. Cara, para mim, a leitura mudou a minha vida. A leitura me colocou onde eu estou hoje. A leitura ela me dá uma capacidade de aprendizado assim, enorme. Eu gosto de ler,
Eu fico aqui, ó, eu tenho meu caderninho, inclusive o mentorado me deu esse caderninho, eu tô aqui, ó, eu fico escrevendo aqui, ó, tá vendo? Eu fico aqui escrevendo os insights, o que eu quero. Eu gosto disso, isso para mim faz muito sentido. Agora, por que eu estou falando isso para você? Porque nós estamos vivendo um tempo que, se você não parar para desenvolver essa competência que você precisa de desenvolver, cara, você vai ficar para trás, vai ficar muito para trás. Qual é a competência, Maílson? A competência de você aprender a mexer com as inteligências artificiais. Você precisa de aprender. Você precisa de aprender a utilizar as inteligências artificiais. E hoje existem inúmeras ferramentas, né? De repente você já pode ter ouvido falar do ChatGPT, do Gemini, de outras ferramentas semelhantes, mas você precisa de se aprofundar, entender o que é isso. Por que você precisa de aprender a entender? Porque as empresas que estão escalando, as empresas que estão fazendo alguma coisa diferente hoje em todas as áreas, elas estão utilizando de fato as inteligências artificiais. E assim, às vezes a gente tem um pouco de tabu com relação a isso, porque eu vou aprender, isso aqui é muito, todo mundo está usando, está todo mundo fazendo, isso aqui vai ficar muito artificial, isso aqui vai ficar muito... É que as pessoas não entenderam ainda o poder das inteligências artificiais e o como que elas, usadas de maneira adequada, elas vão te ajudar demais a desenvolver o teu negócio, o teu trabalho, aquilo que você pode fazer. Por exemplo, se você é agrônomo, se você é um profissional liberal, ou se você tem uma empresa, você pode criar diversas soluções a partir das inteligências artificiais. Então você precisa de parar um tempo e falar assim, peraí, eu preciso de aprender, eu preciso de desenvolver isso, eu preciso de tirar um tempo para olhar o meu negócio. Pega os seus relatórios, por exemplo, uma coisa que eu faço aqui, eu pego os relatórios de venda, eu pego os relatórios de estoque, eu pego os relatórios semestrais, anuais, e peço para a inteligência artificial analisar para mim. Eu criei prompts, eu criei aqui chats específicos, treinados, para poder tratar do meu negócio. Então, as coisas começam a ficar muito mais fáceis, as suas tomadas de decisão, que tipo de produto que vende mais. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos como consultor de empresas, então o que era o meu papel? Era lá pegar relatórios, ficar analisando, ficar pedindo para o funcionário de determinado setor, de outro setor, para poder juntar tudo, para poder gerar um relatório e apresentar. Hoje em dia tudo isso é feito de maneira muito mais simples. Então você precisa de aprender isso, tá? E para todas as coisas, você pode usar a inteligência artificial para poder estudar a Bíblia, por exemplo. Você pode pegar que nem os livros que eu estudo aqui, eu leio os livros, eu criei uma metodologia onde eu pego o conteúdo do livro, os trechos que eu estou lendo, e eu vou colocando dentro do chat, eu vou discutindo para poder pegar esse conteúdo e trazer ele para dentro da realidade da minha empresa, da minha vida profissional, da minha vida como mentor, da minha vida como pastor, da minha vida como executor, como pai. Então traz toda essa realidade transformando ela em prática. Então você precisa de desenvolver essa competência, porque se você não desenvolver essa competência, pode ter certeza que as pessoas que estão do seu lado estão fazendo isso. Elas estão aprendendo, elas estão desenvolvendo. E isso aí vai deixar naturalmente o seu negócio mais lento, mais oneroso, mais obsoleto, mais tradicional, mas um tradicional não do ponto de vista moral, né? Mas um tradicional do ponto de vista normal que não consegue se diferenciar. Então, faça isso, tá? Desenvolva a competência, desenvolva qual é a competência. Eu preciso de tirar um momento para mim poder estudar. O que eu sugiro para você? Tá? O que eu sugiro de fato para você fazer? Eu sei, se eu perguntar para você assim, Maílson, se eu perguntar, ô fulano aí, amigão, deixa eu te perguntar, você tem tempo ao longo do dia? Provavelmente a maioria de vocês vão me responder que não tem. Que você vai me falar que você levanta tal hora, que você faz tal coisa, que você corre no almoço, à tarde, e vai pegar as crianças e vai fazer aquilo e tal. Você vai falar assim, não consigo fazer, é muita coisa para mim fazer. Eu concordo com você. Mas isso também fala muito que você tem uma vida desorganizada. Por mais que pareça que a tua vida está organizada, se você não tem tempo, isso aí é um sinal de que precisa de organização. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que você pegue o seu dia e reserve pelo menos 2 horas para você poder fazer, dedicar a isso, dedicar um momento de contemplação, de dedicação, para você, esse tempo para você. Mas, Maílson, eu não tenho 2 horas. Cara, mas você não precisa pegar 2 horas de uma vez. Cara, pega 30 minutos de manhã, tá? Pega 30 minutos de manhã na hora que você levanta, ou de manhã você consegue controlar mais, pega 1 hora de manhã, pega meia hora
no almoço ou depois do almoço e pega mais meia hora no final do dia. Distribui essas horas em blocos. O que eu faço nessas horas, Maílson? Cara, pega essas horas e dedique elas para aprender e desenvolver essa competência. Tá? Eu falo que, mas a inteligência artificial para mim não é... Cara, tudo bem, você pode não gostar, mas eu acho que você precisa de entender, pelo menos, para saber o que está acontecendo. Pega nesse bloco de horas e fala assim, eu vou começar a ler. Pelo menos vou pegar meia hora e vou começar a ler o livro. Eu vou pegar meia hora e vou fazer o meu devocional. Eu vou pegar meia hora e vou organizar minhas finanças. Eu vou pegar 40 minutos para mim poder fazer alguma coisa que vai me desenvolver. Ou seja, você precisa de fazer algo que te desenvolva. Coloque você nesse processo de aprendizado. Você não pode parar de aprender. Você não pode parar de aprender. Você começou, você precisa, até o seu último dia de vida, você precisa de estar aprendendo, precisa estar desenvolvendo. O que você sabe hoje foi algo que você aprendeu lá atrás, mas entenda, por mais importante que o que você aprendeu é para você hoje, ele pode não ser tão importante para você lá na frente ou já pode não estar sendo tão importante agora. Mas por quê? Você não se questiona, você não lê, você não aprende, não procura fazer um treinamento, não procura pessoas que podem te ajudar, você não troca o círculo de amizades. Você precisa de desenvolver essas competências, tá bom? Se esse vídeo aqui te ajudou, compartilha ele, tá? Compartilha ele com um amigo, com um parceiro, com alguém que você sabe que vai fazer algum sentido. Mas se comprometa em fazer alguma coisa no final. Se você chegou até aqui, escreva aqui embaixo nos comentários. Eu me comprometo a desenvolver uma nova competência a partir de hoje. Eu tenho certeza que você vai mudar. Daqui a pouco você pode voltar aqui. Se você fizer o que eu estou te falando, volta daqui a um mês, que eu garanto para você que resultados novos, no mínimo, você vai ter. Tá bom? A gente se vê por aí. Até mais. Fica com Deus.